How are you? E aí, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Vamos continuar com as atividades online e retomar os assuntos da terceira unidade do nosso livro 2, ok? Então, a gente vai estar explorando ainda o tema da aparência, tá? Mas hoje a gente vai trabalhar com o passado simples do verbo be, ok? Let's go! Hello, my friends. How are you? Retomando os nossos estudos, tá? Tô aqui com a galerinha do sétimo ano. Ok, class? Vamos para a nossa unidade de número 3, tá? Cujo título é On the Outside. E no qual a gente está trabalhando temas como características físicas, vestimentas, né? Que são as roupas e os acessórios. E a gente também vai estar trabalhando como forma gramatical o passado simples, tá? Que é o passado simples do verbo be, ok? Que contempla o nosso conteúdo de hoje, tá? Vamos lá, galerinha, material em mãos para nós começarmos a nossa aula de hoje. Sétimo ano. Bem, tema nosso também a leitura de capa de revista, que nós já fizemos, tá? Já trabalhamos todas essas páginas aqui, as características físicas, tá? Trabalhamos a página de número 4 também, com essas características, certo? Página de número 5, tá? Outra coisa, gente, nós estamos trabalhando em conjunto, certo? Com os professores e orientadores de inglês do Sistema Positivo de Ensino. Então, lá você também vai encontrar aulas direcionadas para vocês dentro do livro, ok? Hoje, eu vou estar falando para vocês de um tema que é o passado simples, lá na página de número 9, tá? Essa aqui a gente já trabalhou, né? O verbo be e o verbo have sendo usado para descrição de pessoas, ok? E nós vamos chegar aqui na página de número 9, essa, simple past. Só que a gente vai estar trabalhando com o verbo be, e nós sabemos que existem vários outros verbos, certo? Que compõem aí o nosso estudo. Então, galerinha, deixa eu te chamar a atenção para uma situação. O verbo be, ele é considerado um verbo irregular, tá? Certo? Por quê? Nós temos a classificação de duas maneiras em relação aos verbos. Nós temos os verbos regulares, que eles seguem uma regra no passado, e nós temos os verbos irregulares, tá? Que ele não vai seguir exatamente uma regra, tá? Ele tem várias diferenças aí para ser colocado no passado, tá? Então, vou começar com o verbo be, fazendo com que vocês recordem que o verbo be significa ser ou estar, não é verdade? Então, a gente vai usar com o sentido de era ou estava, certo? Ok? Então, para ficar mais legal ainda, tia Jaqueline vai colocar aqui uns slides, certo? Para te mostrar isso aí, ok? Já ajeitei aqui. Então, vamos lá. Junto comigo. Essa parte dos slides são só dois, tá? São só dois slides. E é só para melhorar. Se nós estivéssemos em sala de aula, provavelmente eu colocaria escrito no quadro para que você anotasse, tá? Mas vamos lá. Verb to be. O verb to be é considerado irregular e no passado simples ele apresenta as formas was and were, tá? Então eu tenho duas formas de indicar esse passado. Quando é que eu vou usar um ou outro? Bem, was eu vou usar para os sujeitos I, he, she and it, ok? Ou seja, os sujeitos singular, né? E o were eu vou usar para o you, o we and they, ok? Três sujeitos que normalmente
são plural, com exceção do you, que você pode usar tanto no plural quanto no singular. Ou seja, o verbo to be, ele não precisa do verbo auxiliar did para fazer perguntas ou negações. Bem, no nosso material didático, no nosso livro, a gente inicia o estudo na página 9, aprendendo as duas formas, a afirmativa e a negativa. Só vai verificar a interrogativa lá na página de número 25, tá? Mas nós já estamos fazendo um apanhado geral. Bem, olha só, a forma negativa e a forma interrogativa do verbo be, tá? Sim, tia Jaque, mas e a afirmativa? A afirmativa é essa bem aqui anterior, tá? Eu tenho aqui was, I was, eu era. He was, ele era. She was, ela era. E it was, como nós sabemos que o it não tem aquela tradição, então, isto era, tá bom? No caso dos sujeitos do plural, you were, ou seja, vocês eram ou estavam. We were, nós éramos ou nós estávamos. E they were, eles eram ou eles estavam. Beleza? Então, a forma afirmativa é essa. Was e were. No caso da negativa a interrogativa, olha lá. Quando eu tenho a forma negativa, eu preciso da partícula negativa, que é o not. Então, eu vou ter was not, ok? Was mais o not. Ou eu posso unir e eu vou ter wasn't, tá? Essa expressão muito importante e é mais utilizada. A mesma coisa acontece com o verbo na forma were. Were not ou weren't, ok? Vai unir os dois, tá? Então, eu tenho essas duas maneiras de indicar o verbo be na negativa, ok? E para perguntar, a gente já vem aprendendo a forma interrogativa dos verbos desde do ano passado, não é, galerinha do sétimo? Desde lá do sexto ano, a Jaqueline já mostrava para vocês a estrutura de pergunta, né, que é a forma interrogativa, tá? Então, o que que acontece? O verbo, ele vai sempre para frente do sujeito, tá? Fica assim, ó. Was, na frente do sujeito. Como was eu vou utilizar com I, he, she, and it, eu poderia dizer I was, por exemplo, I was in the school, eu estava na escola. E a mesma coisa aqui, were mais o sujeito. Were we in the school? Nós estávamos na escola, tá? Ou seja, o que a gente tem que recordar, tá? Was é afirmativo, were é afirmativo. Um é plural, outro singular. Para negar, was not, ou seja, acrescento not, né? Were not. E para perguntar, eu vou usar sempre o verbo be, was ou were na frente do sujeito, tá? Só para ilustrar, agora nós vamos para o nosso livro, tá? Como você está com o seu material em mãos, você vai preenchê-lo, ok? Olha só. Tá? Aqui eu vou começar com a seguinte informação, olha. Você tem um quadro. Você vai precisar preencher esse quadro, tá? Aqui seria assim, a contração do verbo be, tá? Vai ser apóstrofe re ou are. E aí, classe? Só que aqui ele está mostrando para nós na afirmativa, né? Ou melhor, no presente, não no passado, tá? Vamos ver a pergunta aqui. Where is a form of the verb? Não. Was the plural verb of form? Também não. The would and the would are forms of the verb be? Yes. Was the verb form of the past? Tá. Na verdade, ele está chamando a nossa atenção, tá, para a questão verbal, pedindo como base esse texto aqui, tá? The end of the day, you're a beautiful past. She was criticized for being too short.
His legs were bent. Então, eu tenho um texto aqui no qual eu utilizei o was, porque ela, né, ela foi criticada. E were seria as pernas dela estavam, né, estavam de fora. Bem, você vai preencher aqui esse quadro, tá? Olha lá. Na forma afirmativa, para os sujeitos I, he, she, it, qual é a expressão que eu vou usar? Eu vou usar was. Preenche aí. Se eu fosse negar, eu ia usar wasn't. E o que significa wasn't? Na verdade, o que é o wasn't? É o was mais o not, tá? No segundo aqui, na segunda lacuna, você tem we, you and they. São os sujeitos nós, vocês, ou você, eles ou elas. Qual é a expressão usada? Were, tá? Qual a negativa desse were? Weren't, tá? Seria were mais o not. Ok? Aí você tem os exercícios, class. Eu quero que você faça, logicamente, todos esses exercícios para que a gente consiga chegar no nosso objetivo principal, tá? Eu sei que aqui tá respondido, beleza? Mas não adianta só copiar, né? Tem que entender. Então, vamos lá. Vamos fazer a primeira questão aqui, tá? Eu digo assim, choose the best option to complete each sentence. Ou seja, escolha a melhor opção para completar as sentenças. Letra A. The Beatles was or were trendsetters in the 60s years. Ou seja, o sujeito é The Beatles, é plural. Por isso que eu vou escolher were aqui, né? Their style, aqui já é um sujeito singular. O estilo deles. Was copied all over the world. Ou seja, os Beatles, eles transcenderam os anos 60, né? Eles são conhecidos até hoje, tal, fazem sucesso até hoje. Certo? E o estilo deles foi copiado pelo mundo todo, beleza? Então, no primeiro momento eu vou botar o were, porque eu estou falando do sujeito plural. E no segundo momento eu vou colocar o was, porque eu estou falando do sujeito singular. Vamos lá. Letter B. The tallest man in the world was or were 2'7" tall. Ou seja, classe, o homem mais alto do mundo, ele tinha, ou ele era, né? Vamos traduzir como era. Ele era muito alto, logicamente, né? O homem mais alto do mundo, ele era muito alto. Ele tinha aproximadamente 2,72 centímetros, tá? Como o sujeito é man, singular, o verbo vai ser usado no singular, tá bom? Letra C. Bags wasn't or weren't in fashion in the 50 years, tá? Aquelas calças, as bags, são aquelas calças bem, né, folgadonas. Elas foram moda no século, ou melhor, ai que coisa, nos anos 50, tá? Como eu tenho bags sendo sujeito no plural, eu vou usar o verbo também no plural. Nesse caso, plural negativo. Ok? Colored contact lenses wasn't or weren't invented in the 18th century. Ou seja, as lentes de contato, elas foram inventadas no século XVIII. Ou seja, plural, weren't. E a letra E, in Elvis' haircut, was or were a sign of rebellion in the 50 years. Lá nos anos 50, tá? O cabelo cortado, o haircut, como era cortado o cabelo do Elvis, foi um sinal. Então, como aqui eu tenho hair, que o corte de cabelo dele é singular, eu vou usar o verbo também no singular. Beleza? Então, my friends, vocês têm diversas atividades para serem feitas, tá? Sobre o verbo be negativo, certo? Inclusive, tem lá no seu livro, na página de número 16, tá? Na página de número 16, para você finalizar
uma tarefa, beleza? Então, let's go, bom estudo para vocês. Kisses for you. Bye!